todo mundo que assistiu aquela cena não vai esquecer nunca mais. E para mim, o que representou aquela cena foi, pela primeira vez, um vagabundo desse teve a resposta que todos eles mereciam ter toda vez que eles sacam a arma contra alguém, né? É verdade. E assim, cara, é muita covardia, né? Na porta da escola, com um monte de criança, é muita covardia. É um desprezo total. É assim, é um desrespeito. Pelas coisas mais... Né? É um desrespeito, cara. O cara, né... A mãe, a família, dia das mães, na porta da escola, um monte... E não eram adolescentes, eram crianças muito pequenas. De 5, 6 anos. Né? Uma tremenda covardia, né? Ele não esperava que teria uma mãe armada. É isso que eu falo, assim, a gente defende muito o porte de arma, muita gente é contra, eu sei que é contra, mas assim, se ele soubesse que ele correria o risco de ter alguém armado ali, ele iria? Não, ele não iria. Por que ele ia correr o risco de morrer ou de ter a reação dele paralisada se ele poderia ir num lugar que ele sabe que não tem? A gente sempre fala, tem 2 casas. Eu sei que aqui tem arma e eu sei que aqui não tem. Onde ele vai? Ele vai onde não tem, porque ele sabe que ele pode correr o risco de morrer. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas os policiais acham que é armar todo mundo. Não é armar todo mundo, é armar quem quer. E quem quer se defender. Por isso você tem que ter o seu preparo para isso. Eu recebi aqui no Conexão o promotor de justiça, Luciano Lara, e ele fala muito sobre isso, sobre armamento, e ele fala muito isso que você falou. Se você está com a sua arma, ela tem que estar no local fácil, pronta para uso. Exatamente. Do contrário, não adianta nada. Não adianta. Não adianta você chegar, guardar num cofre trancado. Você não vai conseguir se defender. E o pior, você ainda vai ser obrigado a tirá-la de lá e entregar para quem está roubando. Então, você precisa estar sempre preparado. E, assim, a preparação, Mota, né, a capacitação... O treinamento, O treinamento é importante. Aquilo no vídeo, assim, parece que você faz aquilo todo dia. Não, parece que você treinou aquilo todo dia várias vezes, porque... Como eu falei, eu não estava, há 12 anos atrás, eu já não estava mais no serviço operacional. Por isso que a gente fala da vocação, né? Eu trabalhei no tático, durante alguns anos. Eu me aposentei proporcional ao tempo, com 21 anos, porque eu assumi o cargo de deputada, mas eu tinha 21 anos de policial. Desses 21, 12 anos eu estava fiscalizando obra num batalhão de engenharia. Eu não estava mais no serviço operacional. Mas é o que nós comentamos anterior. A vocação, você não deixa de ser, você não perde, né, o seu preparo, a sua capacitação. Quem faz com vontade, quem é aquilo, você escolheu aquilo para a tua vida, você vai fazer sempre. Né? E, Kátia, como que a sua vida mudou depois desse episódio? Mudou. Nós temos, enfim, aí veio essa loucura, né, dessa invasão, parece um assédio, e todo mundo ligando. E aí, depois de 2, 3 dias, eu recebi um secretário do PL, né, do partido do PL, em nome do Valdemar, que é o nosso presidente do maior partido do Brasil, para que ele queria conversar comigo. Aí eu falei, de jeito nenhum. Falei, não quero saber de política. Eu já estou passando por um momento que eu não posso deixar minha filha nem assistir televisão, né? E não quero saber. Mas aí, não, olha, só conversa, vai lá, ele só quer conversar. E aí, depois de muita insistência, eu fui conversar com o Valdemar. E uma pessoa fantástica, assim. Tenho muito orgulho dele como presidente do nosso partido, e ele me fez a proposta de me candidatar para deputada federal. Aí, num primeiro momento, eu falei, olha, eu vou pensar, né, não sei se é isso que eu quero. Aliás, para mim, se eu for te responder agora, eu não quero, né, eu gosto da polícia, é isso que eu gosto de fazer, eu sei fazer isso. Mas aí conversamos e
fomos para casa, pensamos, minha vida já estava exposta, Mota. Né? A minha Você provavelmente não ia conseguir voltar à sua rotina anterior. Eu estava muito exposta, né? Aonde eu ia, o que eu fazia, se eu entrava numa loja, as pessoas... Estava muito em evidência, né? E assim, caramba, o que eu faço agora, né? Peguei um mês de férias, né? De caráter excepcional para eu conseguir mudar, porque eu tinha que mudar, eu estava recebendo ameaça. Eu tinha que resolver a vida das minhas filhas. Quem estava te ameaçando? Assim, não tinha uma fonte clara. Uma fonte clara. Mas, na dúvida, eu tinha 2 filhas pequenas, uma praticamente com 2 anos, com 1 ano e pouco. Como que você trabalha e deixa a sua filha em casa? Você deixou de ser apenas mais uma policial, né? Você era... Entende? Eu estava no foco, né? E aí, eu falei, conversamos, sentamos em família, conversei com meu marido, conversei com minha mãe, com os meus irmãos, enfim. Eu falei, eu vou tentar, né? Eu já estou exposta. Todo mundo já está me reconhecendo, passa o tempo inteiro. China, New York Times, veio da França, todas as equipes de reportagem desse país vieram me entrevistar aqui. Então, assim, não tinha mais para onde correr, né? E aí eu falei, eu vou aceitar o desafio, né? E aí ele falou assim, olha, Kátia, com o conhecimento de segurança que você tem, você pode ajudar. E você não vai só ajudar ali no momento que você está, né? Essa foi a nossa conversa. Você não vai só ajudar naquele momento ali, no horário de serviço seu, ou até mesmo de folga de vez em quando. Você pode ajudar todo o país, né? Ajudando nas leis, ajudando, né? Até mesmo com recurso para o Estado, para ajudar a segurança a melhorar em relação a isso. E aí eu falei, não, é verdade, eu realmente posso ajudar. E aí eu me candidatei, fui muito bem votada, né? Passamos um mandato difícil por causa da pandemia, foi um mandato que a gente pegou da pandemia. Conseguimos fazer muito, foi um mandato, inclusive, junto com o Derrite, né? Que nós fomos eleitos no mesmo mandato. E conseguimos fazer muita coisa, Mota. Para a segurança pública, eu trouxe quase 30 milhões para São Paulo de recursos para a segurança. Conseguimos fazer muita coisa na parte legislativa também. Então, assim, foi um avanço, né? Não só em pessoal, mas para o nosso Estado, né? Foi um ano que foi eleito bastante agentes de segurança e de lá para cá isso tem aumentado, isso ajuda muito, né? Você acha que o Brasil está entrando numa fase diferente, numa fase... Você acha que as coisas evoluíram nessa... Não, estava evoluindo em relação até mesmo à segurança e aí eu acredito que esse governo, nós voltamos a cair, né? Os valores estão invertidos, nós tivemos muita perda, continua tendo. Para o estado de São Paulo, eu acredito que melhorou. Nós estamos tendo muito combate, né? Se a gente for ver agora com o nosso secretário Derrite, pegamos o mês de abril, que é o mês passado. Abril do ano passado, de lá para mesmo mês de um ano para o outro, nós temos 51% com menos crime do que o ano passado, do que em abril do ano passado. Então, assim, para o nosso Estado, né, assim, efetivamente ali em combate ao crime organizado... O que o governo do Estado pode fazer, ele está fazendo, né? Exatamente isso. Exatamente isso. Nós temos um secretário hoje que entende realmente de segurança na ponta da linha, né? É uma pessoa operacional, ele entende. Foi do mesmo grupo do seu pai, né? Da Rota, né? Exatamente. Então, sabemos aonde né? Ele está caminhando para, assim... A gente realmente... É um orgulho para a gente, né? Espero que continue dando certo e vai dar. Nós temos um governo, que é o Tarcísio, assim, que está sendo impecável, ao meu ver, e para muita gente, né? Tem um avanço. Mas, vamos dizer... em termos de legislação, jurídico, nós temos aí um afrouxamento de leis. A gente tem andado para trás, em termos de entendeu? legislação. Então, assim, o que nós temos
que fazer, o que eles estão fazendo no governo de estado, nosso estado, está sendo bom. Mas, ao mesmo tempo, nós temos aí um lado muito crítico, um lado muito ruim, essa audiência de custódia, gente. É assim, sabe, é andar para trás, sabe, não, a gente não consegue... O que eles lutam para efetivo aqui na ponta da linha, a gente não consegue um apoio lá. E muito pelo contrário, a gente está vendo coisas acontecerem que são coisas absurdas, né? O maior rombo que tem, né, em todo o tempo aí que a gente tem visto. Então, assim, essa parte do jurídico, né, da legislação, isso está muito ruim. E nós temos cada vez pior. Se a gente não endurecer essas leis, se a gente... mas o que vocês estão fazendo? O problema é que nós não temos ainda, infelizmente, nós temos muita... a oposição hoje... Ainda não tem massa crítica no Congresso. Nós não temos a maioria. Mas às vezes a gente coloca uma situação muito crítica e fala assim, mas o que vocês de direita estão fazendo? Cara, a gente está fazendo tudo o que a gente pode, mas infelizmente a gente ainda não conseguiu a maioria de colocar uma coisa e emplacar de vez. E, infelizmente, tem muitos eleitos que são contra tudo isso, que defendem lá o roubo por cada cerveja. E muita gente pronta para dizer que qualquer coisa que você tenta fazer é inconstitucional, pode, porque viola... Viola isso, viola aquilo, e nessa tá tudo banalizado. Esse negócio de prender e o povo soltar, prender e o povo soltar, aquele grande jargão, enxugar gelo, e é verdade. Kátia, deixa eu te fazer uma pergunta, a gente já está chegando aqui no final... E eu queria aproveitar que você tem a experiência de policial, você tem a experiência de quem representou a vontade de reação da população brasileira, você tem experiência como parlamentar. Se você hoje tivesse uma caneta, você pudesse tomar medidas, se você pudesse tomar livremente 3 medidas em relação à segurança pública, livremente, sem ninguém dizer que não pode. Audiência de custódia. Acabar com a audiência de custódia. Saidinha. Independente de qualquer coisa, a maioria... Olha, em números, assim, a porcentagem é muito grande dos caras que saem de lá e vai cometer o crime. Vamos falar de mulher, né? De mãe. Feminicídio. O cara é preso, aí ele vai na saidinha, vai lá e mata a mulher. Quantas vezes a gente vê isso por semana? Né? Acabou. Não tem mais. A partir de agora... Acabou, saidinha para qualquer pessoa. Né? Tá preso, não tem essa. Pronto. E eu acredito que nós precisamos endurecer as leis, pesar mais a mão, sabe? Pesar. O crime cometido... Vamos colocar... Primeira coisa. Crime organizado. Eles têm que entrar como ato terrorista. Então, são 3 coisas que eu faria hoje. Ato terrorista para o crime organizado. Qualquer crime que eles cometam seria um ato terrorista. Saidinha, acabou agora de imediato. E audiência de custódia. Isso seria hoje de imediato. Né? Eu mudaria isso, se eu tivesse esse poder. Né? Então, assim, são coisas que a gente... vê, assim, grande, macro, né? E que resolveria muito, pelo menos uma parcela, não tudo, é claro. Mas, em relação à segurança, né? Eu acredito que a gente precisaria, Mota, de um sistema de dados, interligados de dados de todos os países, que todas as polícias falassem a mesma língua, né? Capacitação e treinamento para os policiais, muita capacitação e treinamento. E investimento em equipamentos é muito importante. Não adianta a gente estar defasado, né? Foco, inteligência, estruturar muita inteligência para atingir a liderança desse crime organizado. Não adianta a gente... Claro que resolve, a gente vai combatendo aos poucos, mas teria que ter uma estrutura muito grande da inteligência para pegar o alvo desse crime organizado e o endurecimento de leis. Né? Eu acredito que esse é o caminho para a nossa vitória.